de bênção para nossas vidas, Pai. E neste momento, nós ungimos e abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui nesta noite. E eu sempre digo isso quando eu venho aqui. Pregar nessa igreja é um desafio para mim, irmãos. Porque eu entrei ali na porta, encontrei a Andréia. A Andréia me discipulou. Aí eu comecei a andar um pouco mais para frente, encontrei o Salles. Aí eu vim um pouquinho mais para frente, encontrei o Emerson. Um pouco mais à frente, Carol e o Ricardinho. Depois eu aqui na frente, o pastor Luiz, a pastora Soninha. Do lado de cá está a tia Aline. Atrás ali o Oséias. Eu falei, meu Deus do céu, eu deveria sentar, irmãos, e ouvir essas pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, nos ensinando, nos discipulando. E ontem foi um dia mais triste da minha vida. Ontem nós enterramos a nossa mãe, mas nós sabemos, amados irmãos, aonde ela está. E é isso que nos conforta. A minha mãe, o maior legado que a minha mãe me deixou foi poder ter apresentado para mim um Deus fiel, santo e verdadeiro. E hoje à tarde eu orava e eu falava para o Senhor assim, Senhor, me dá força para mim trilhar a mesma caminhada que a minha mãe trilhou, temendo ao Senhor até o fim. Me ajuda a chegar até o fim. Que você possa nesta noite, se talvez você esteja triste, abatido, mas vá até o fim. Vá até o fim. Vá até o fim. Deus seja louvado pela vida da pastora Soninha. Obrigado, pastora Soninha, pelo convite. É uma honra poder estar aqui com os amados irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, meus amados irmãos. Mas eu peço, por gentileza, humildemente, que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Que nós vamos folhear o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, para que nós possamos entender que Deus, Ele é soberano, e Deus está no controle de todas as coisas, amém? Diz-nos assim o texto sagrado, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Você pode repetir, meus amados irmãos, no 3? 1, 2, 3. Podeis assentar. Queridos irmãos, o capítulo de número 2 do livro do profeta Ezequiel está sendo narrado para nós a chamada ministerial do profeta. É interessante nós entendermos que o Senhor chamou Ezequiel num período muito crítico que a nação de Israel estava vivendo. Se você observar no capítulo 5
do livro de Ezequiel, versículo de número 5, o Senhor está dizendo: eis aí Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras ao seu redor. O objetivo do Senhor ter colocado Jerusalém no meio das nações era para que, através da nação de Israel, através de Jerusalém, as demais nações viessem a conhecer o único e o verdadeiro Deus. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não que o plano de Deus foi frustrado, mas Israel não entendeu o propósito de Deus. Então Israel deixou de adorar ao único e verdadeiro Deus e começou a adorar a deuses das demais nações. E a Bíblia Sagrada, amados irmãos, nos diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano. Mas Deus, amados irmãos, é um Deus que o seu amor é inexplicável. Então o Senhor vai usar um meio para que a nação de Israel possa entender que Ele é o único e verdadeiro, digno de ser adorado, digno de ser louvado e reverenciado. Qual foi o meio que o Senhor usou? O Senhor usou uma nação para que viesse disciplinar a nação de Israel. Os caldeus, a Babilônia. E é interessante, amados irmãos, que antes do cerco chegar, o Senhor usou o profeta Jeremias. Jeremias profetizou, Jeremias alertou o povo para que eles se voltassem a Deus, mas a nação de Israel não deu ouvido ao profeta Jeremias. Não ouviu a voz de Deus por intermédio de Jeremias. De igual forma, Deus levanta, contemporâneo de Jeremias, um profeta chamado Abacuque. E Abacuque vai profetizar a mesma coisa e dizer: eis que eu suscito os caldeus, nação impetuosa que marcha contra vocês. Eles virão, eles vão cercar vocês, eles vão levar vocês cativo, mas o povo não deu ouvido à voz do Senhor. Então, amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que Israel foi levado cativo. O povo foi levado cativo. A primeira leva, no ano 606, todos nós sabemos, foi a classe nobre da nação de Israel. Dentre eles estava Ananias, Misael, Azarias e o profeta Daniel. No ano 597, a segunda leva foi enviada para Babilônia, e nessa segunda leva, 10.000 judeus, e entre esses 10.000 judeus estava o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado para Babilônia com 25 anos de idade, aproximadamente. E é interessante, amados irmãos, se você observar no capítulo 1, o versículo de número 3, você vai ver que ali nos informa que Ezequiel, ele era filho de Buzi, ou Buzi, como queira, sacerdote. Ezequiel era filho de sacerdote, e tudo nos leva a crer que estava sendo preparado para o exercício sacerdotal. É interessante, amados irmãos, Números capítulo 8, versículo de número 24, vai nos dizer que o sacerdote, ele era separado com 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade, separava-se. Mas aos 30 anos de idade, dava início ao ministério. De 25 a 30, nós temos um intervalo de 5 anos. O que acontecia nesse período de 5 anos? Ele era preparado. O sacerdote, ele lidava com leis,
Sacerdote lidava com questões anatômicas. Vocês observam, Levítico capítulo 11 vai nos dizer: o homem que tiver mancha lustrosa, inchação ou pústula, o sacerdote o examinará. Então, o sacerdote, ele tinha algumas funções, e ele era preparado nesse período dos 25 anos da sua separação, até dar-se início ao seu ofício sacerdotal. Os irmãos se lembram, em Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus desce do monte, cura um leproso, e o Senhor diz para ele o quê? Vai e mostra-te a quem? Ao sacerdote. Porque ao sacerdote cabia dar o aval. Você está liberado para viver em sociedade, ou você ainda vai ficar mais um tempo separado e segregado das outras pessoas. Bem, aos 30 anos se iniciava. Mas veja só que interessante, amados irmãos, no capítulo 1, Ezequiel começa dizendo assim: e aconteceu no 30º ano. No 30º ano. Com 30 anos de idade, quando iria iniciar o ofício sacerdotal, Ezequiel, às margens do rio Quebar, cativo, o Senhor vai falar com ele lá na Babilônia. E olha que interessante, amados irmãos. Eu gosto demais da Bíblia Sagrada. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia, no 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. E eu aprendo aqui, amados irmãos, algo extraordinário. Jeremias, ele vai dizer assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem tampouco, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Muitos propósitos há no coração do homem, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ezequiel, talvez, penso eu, estava se preparando e tinha em mente exercer o ofício sacerdotal. Aí o Senhor vem para ele e diz: eu vou mudar. Já aconteceu com você de se preparar para algo? Já aconteceu com você de falar: não, eu estou me preparando para algo. Aí vem o Senhor e diz: não é disso aí que eu quero, é dessa forma. Irmãos, nós precisamos entender que não é a minha vontade, não é a sua vontade. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Então aparece o Senhor e Ele vem dizer: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. Aí eu faço uma pergunta para você. O exílio é sinônimo do quê? O cativeiro é sinônimo do quê? No meio dos exilados. Mas veja o que acontece lá com Ezequiel. Os céus o quê? Os céus se abrem. Irmãos, não é o lugar, nem tampouco a condição em que você está. Mas se você tiver e se mantiver com o seu coração ligado ao trono da graça, o céu sempre vai estar aberto. Sempre vai estar aberto. Observe, olha que interessante, amados irmãos. Da mesma forma acontece com o apóstolo João.
cativeiro. Exilado numa ilha. Ezequiel na Babilônia. O apóstolo João em Pátimos. Ele começa a partir do capítulo 1, a partir do versículo 9, dizendo: eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na tribulação e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Achei-me exilado numa ilha chamada Pátimos por causa da pregação do evangelho e do testemunho de Jesus. Ele estava exilado por causa da pregação do evangelho e do testemunho de Jesus. Mas ele diz: mas eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz que me dizia: João, o que tem visto e ouvido, escreve e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, João diz: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro vi um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele começa a descrever, amados irmãos, ele começa a descrever a visão que ele está vendo. Aí ele vai dizer assim: os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, a sua voz era como a voz de muitas águas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e ele diz, e na sua destra ele tinha 7 estrelas, e ele pôs sobre mim a sua mão e disse: João, não temas, sou eu o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves. João está exilado, irmãos. Versículo 19, o Senhor diz assim: João, escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tem visto, capítulo 1. As que são, capítulo 2 e capítulo 3. Mas quando chega no capítulo 4, olha o que João escreve: depois dessas coisas olhei, e eis que o que estava aberto no céu? Uma porta aberta no céu. É exílio, é cativeiro, é sinônimo de opressão, é sinônimo de dor, é sinônimo de sofrimento, mas a porta do céu estava aberta. Amados irmãos, o que faz a diferença não é o ambiente em que você está, é se a porta do céu está aberta. Para Ezequiel, os céus se abrem. E ele diz: e eu tive visões de Deus. Versículo de número 3, amados irmãos, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali o quê? Esteve sobre ele. Agora, irmãos, estou chamando a sua atenção. Cativeiro, sinônimo de opressão, os céus está aberto, e ainda a mão do Senhor. A mão do Senhor. E o Senhor fala a Ezequiel: esteve sobre ele a mão do Senhor. Irmãos, eu pergunto, que mão é essa? Que mão é essa? Dentre tanto simbolismo, significado que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada a respeito das mãos, mas um dos significados é força. É força. Os irmãos se recordam quando o Senhor pede para que Moisés
vai ungir os primogênitos, separar, consagrar os primogênitos. E olha o que Ezequiel, olha o que Moisés vai dizer em Êxodo 13, versículo 3. Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão esteve sobre Ezequiel o quê? A mão do Senhor. A mão do Senhor é poderosa, irmãos. A mão do Senhor é poderosa. Esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora, anota aí, céus abertos. E a mão de Deus. Olha para o seu irmão e fala, céus abertos. E a mão de Deus. Amados irmãos, Ezequiel começa a ter visões. E ele diz que são visões celestiais. Dentre essas visões, Ezequiel tem umas visões que é um pouco complexas, né? Mas ele vê no versículo 4, uma nuvem tempestuosa. E é interessante, amados irmãos, que do meio dessa nuvem tempestuosa, ele vê 4 seres viventes. 4 seres viventes. E esses seres viventes tinham asas, tinham rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Aí, ele vai dizer no versículo 13, que o aspecto desses seres viventes era como carvão em brasa, em semelhança de tocha e fogo, corria ao redor deles, e eles se movimentavam como um relâmpago. Ezequiel observa e começa a ver esses seres viventes. Ele vê que ao redor dos seres viventes havia um brilho. Aqueles seres viventes estavam refletindo algo que quando Ezequiel olha, se os irmãos observarem, irmãos, depois nós já vamos chegar lá, observe que no versículo 28, nós já vamos chegar aqui, mas no versículo 27 ele vai dizer, vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Veja, Ezequiel vê que os seres viventes estão refletindo algo. Refletindo algo. Os seres viventes refletem. Eles são iguais? Não. Mas refletem a imagem daqueles a quem eles servem. Se tem fogo, nós já vamos ver no versículo 28. Eles também refletem fogo. São seres que servem e refletem a glória daqueles a quem eles servem. De igual forma somos nós, irmãos. Estamos refletindo a imagem daqueles a quem servimos. Prosseguindo, amados irmãos, Ezequiel vai ver umas rodas, mas eu chamo a sua atenção, nós já vamos chegar, não vou me perder do tema não, irmãos, fiquem tranquilos, tá bom? Eu chamo a sua atenção, observe comigo, o versículo de número 22. Sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento. Irmãos, esses seres viventes, Ezequiel vai explicar para nós no capítulo 10 que eram os querubins. Depois na sua casa você observa e vai ler lá no capítulo 10, você vai ver que ele atribui seres viventes, eram os querubins. Bem, mas observe só, sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um firmamento. Então observe, os seres viventes, sobre a cabeça, acima dos seres viventes, havia algo como um firmamento, como um cristal brilhante,
que remetia medo estendido por sobre a cabeça deles. Observe comigo o versículo 26 agora. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao quê? A um trono. Então observem só, os seres viventes, Ezequiel na visão está vendo, ele observa, vê os seres viventes, vê as rodas ao redor, e é interessante que eles dizem que o espírito dos seres viventes estavam nas rodas, porque movimentavam-se eles, movimentavam elas, parando eles, paravam elas. Mas chega no 22, ele vê que sobre a cabeça dos seres viventes, ele vê um firmamento. Aí acima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, ele vê algo semelhante a um trono, ele vê um trono. Aí observe, continue vendo comigo, versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça, havia algo semelhante a um trono, como safira. E sobre essa espécie de trono estava uma figura semelhante a um homem. Olha que coisa linda, amados irmãos. Ezequiel vê acima da cabeça dos seres viventes, ele vê um trono. No trono ele vê alguém assentado. Ele vê alguém assentado. Ele vê alguém lá sentado nesse trono. Aí ele vai explicar no 27 o aspecto, como que era essa pessoa. Veja só o 27. E via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Veja o versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece no dia de nuvem, de chuva, assim era o resplendor em redor. Aí ele vai explicar quem que era que ele vê aqui. Era a aparência de quem, irmãos? Da glória. Olha a glória aí, meus irmãos. Olha a glória aí, olha a glória aí. Era o aspecto da glória do Senhor. Aí ele vai reagir, porque todo aquele que presencia a glória de Deus reage de alguma forma, né? Aí ele reage, vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que me falava. E essa voz me disse, você pode repetir, versículo capítulo 2? Agora, eu chamo a sua atenção, observe, de onde vem essa voz? De onde vem essa voz, meu irmão? Do trono. Essa voz vem do trono. E essa voz diz a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé. Eu quero falar com você. Agora, irmãos, os irmãos conseguem entender a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, mas também, amados irmãos, como o nosso Deus, Ele é maravilhoso e tremendo. Irmãos, Ezequiel era um homem de carne e osso como eu e você. E o Deus, Criador do universo, mantenedor do universo, lá do seu trono, olhar e dizer, filho do homem, põe-te em pé, eu quero falar com você. Olha que privilégio, irmãos. Nós não estamos, Ezequiel aqui, quem está falando com Ezequiel é o Deus Todo-Poderoso.
É o Deus Todo-Poderoso. Agora, é interessante nós observarmos, irmãos, essa expressão põe-te em pé, ela vai além do que uma postura corporal. Obviamente que quando ele vê a glória, ele diz que ele se prostra. Então a voz diz, põe-te em pé que eu quero falar com você. Mas vai além de uma postura corporal. Observe que o Senhor fala com Josué. Josué, meu servo é morto. Levanta-te. Observe que essa expressão, ela é mais profunda do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Isso diz uma postura, uma posição diante de Deus. Põe-te em pé. Eu quero falar com você. Aí, observe comigo, capítulo 2, versículo 2. Então entrou em mim Agora, irmãos, observe, vamos voltar um pouco aqui. Céus abertos, mão de Deus, e entrou dentro dele quem? Você quer mais o que, irmãos? Céus abertos, mão de Deus e o Espírito Santo. Céus abertos, mão de Deus e o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que no ano de 2023, céus abertos, mão de Deus e o Espírito Santo. Versículo de número 3, amados irmãos. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e seus pais, prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos de Israel, eles são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e assim lhes dirás: assim diz o Senhor. A tarefa de Ezequiel, meus amados irmãos, não era uma tarefa simples e nem tampouco fácil. O Senhor levanta o profeta para falar com a nação. Mas antes de o Senhor encarregar o profeta daquilo que ele havia de dizer, daquilo que ele havia de fazer, o Senhor mostra para ele que na tarefa a qual eu tenho te levantado, Ezequiel, os céus vão estar abertos sobre a sua vida. A minha boa mão vai estar sobre você e o meu espírito vai estar ao seu lado sempre, todo momento, te ajudando, te consolando, te dirigindo e te orientando. Agora veja o versículo 5, amados irmãos. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que teve no meio deles um profeta. Amados irmãos, às vezes, o profeta, né, a gente tem ouvido, o profeta ele é mal compreendido, né? Ele é mal compreendido. O profeta ele é mal compreendido por qual questão? Porque o Senhor levantou o profeta Ezequiel para confrontar a nação de Israel. E o homem não gosta de ser confrontado. O homem não gosta de ser confrontado. Todo homem gosta de ser paparicado e afagado, mas confrontado nenhum homem gosta.
Nenhum homem gosta. Mas veja que Deus está dizendo para Ezequiel: quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fale. Se vão acreditar ou não vão acreditar, fale. Um dia hão de saber. Houve no nosso meio um profeta. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, descanse o seu coração. Se alguém olha para você e fala assim: aquele ali só exorta, não gosto dele, não gosto dela, descanse o seu coração. Entenda que você está dentro do propósito de Deus, cumpra ele com fidelidade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hoje pode não olhar para você e dar descrédito para você, mas um dia hão de saber, houve no nosso meio um profeta. Houve no nosso meio um profeta. Agora, observe, irmãos, meu filho, filho do homem, não temas. Irmãos, é Deus que está dizendo isso. Não temas. As suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões. Veja só, meus irmãos, não temas. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os rostos deles. De vez em quando eles fazem cara de bravo, né? Querendo, eles franzem a testa. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, descansa o coração. Não fique sossegado, fique tranquilo. São casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois são casa rebelde. Agora, observe, amados irmãos, o versículo 8. Para que tudo isso Ezequiel possa exercer com fidelidade a Deus, o Senhor vai dar a ele agora algumas diretrizes. Veja comigo o verso 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não se rebele, olha que o Senhor está chamando. E aqui é interessante, amados irmãos, olha só, algumas versões insurjas, ou não se rebele como a casa rebelde. Abre a tua boca e come daquilo que eu te dou. Abre a tua boca e come daquilo que eu te dou. Mas observe, amados irmãos, o Senhor chama a atenção do profeta e diz para ele: não te rebeles como a casa de Israel. Às vezes nós somos tentados, né? O Senhor diz para nós assim: meu filho, minha filha, eu quero você assim. Aí você olha e fala: mas Senhor, eu quero desse jeito. E o Senhor está dizendo: não se rebele. Seja fiel ao propósito, aquilo que eu te falei. Às vezes o Senhor fala assim: meu filho, eu te chamei para profetizar, e a palavra que eu vou te dar, você não vai ter muitos amigos, mas seja fiel àquilo que eu tenho falado para você. Aí nós queremos às vezes falar: não, Senhor, pregar desse jeito, falar desse jeito, eu vou arrumar muitos inimigos. E o Senhor está falando: não se rebele, seja fiel, seja fiel, não te rebeles como a casa, mas abre a tua boca e faz o quê? Come. Agora, veja a expressão que Deus está usando com o profeta aqui. Observa aqui, o Senhor disse para Josué: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Para Josué, o Senhor pediu para ele meditar. Porque você meditando, Ezequiel, essa palavra vai te fazer prudente, para que prudentemente você possa conduzir o meu povo. Agora, observe a expressão que o Senhor usa aqui para Ezequiel. O Senhor diz: come. Come. Agora, observe que a partir do momento que você ingere um alimento, esse alimento passa a fazer o quê? Parte de você.
É isso? Não é isso? O Senhor está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, abre a tua boca, come do que eu te dou. Mas Ezequiel, você precisa entender algo. A minha palavra, ela precisa fazer parte do seu ser. Ela precisa tomar todas as esferas da sua vida. Ou seja, ela precisa nutrir a sua mente, ela precisa nutrir o seu coração, ela precisa nutrir os seus olhos, ela precisa nutrir você. Come, seja nutrido por essa palavra. Come. Aí, observa, amados irmãos, versículo 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. E estendendo-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Qual era a mensagem? Lamentações, suspiros e ais. Pastora Soninha, a senhora já pensou se nós começarmos só a pregar lamentações, suspiros e ais? Hein, Salles? Mas esta era a mensagem que o Senhor encarregou o profeta. E aí eu digo para você, meu amado irmão, você vai fugir? O Senhor está dizendo, não te rebeles. Cumpra aquilo que eu tenho dito para você. Lamentações, suspiros e ais. Irmãos, Emerson, você consegue os pregadores aí, né? Os pregadores itinerantes aí. Você acha que eles conseguem agenda com uma mensagem de lamentações, suspiros e ais, irmãos? Mas às vezes, amados irmãos, é necessário para que nós venhamos acordar. Às vezes é necessário, amados irmãos, para que o povo de Deus se desperte, uma mensagem de lamentações, de suspiros e de ais. Versículo 3, capítulo 3, me perdoe. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala. Os irmãos observaram a dinâmica aqui? Come o que eu te dou, vai e fala. Primeiro, depois. Aí versículo 2. Então abri a boca e ele me deu de comer. Irmãos, entenda, sempre o Senhor vai ter palavra. Ele sempre vai te dar algo. É interessante, amados irmãos, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sempre vai receber do Senhor. Sempre vai receber do Senhor. Então, nós não precisamos. Hoje nós estamos vivendo um período, né, que hoje você digita no Google lá, aparece mensagem de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. Querido irmão, não faça isso. Come. O Senhor dá. Se alimenta, Ele dá. Ele dá. Aí versículo 3. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Enche as tuas entranhas, irmãos. Olha só. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi. E na minha boca era doce como mel. Ela era doce como mel. Obrigado, meu irmão. Versículo 4 do capítulo 3. Irmãos, tem horas aí? Que oração? Ah, tá, lá atrás, tá ok. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras.
Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas eu estou te enviando, mas a casa de Israel. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, eu estou pedindo para que você alerte o meu povo. Eu tenho pessoas para salvar lá fora, tenho sim, mas o Senhor está dizendo assim, mas para que eu possa salvar lá fora, o meu povo precisa estar no centro da minha vontade. Então vai e fala à casa de Israel, eu não estou te enviando a um povo de fala estranha, não, mas ao teu povo. Você vai falar ao seu povo. Aí versículo 5, olha só irmãos, como o coração do povo estava duro. Veja só, versículo 5. Porque se eu tivesse te enviado a um povo de língua... porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu estivesse enviado a eles, certamente esse povo teria ouvido. Mas o meu povo, não quer. Meu povo não quer. Aí observe, amados irmãos, as horas já estão indo. Observe. Versículo de número 8. Eis que eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles. E dura a tua fronte contra a sua. Observe que, deixa eu dizer algo para você. Você consegue quebrar algo duro com um material mole? Tem como? Consegue quebrar um material duro com material mole? Aí o Senhor está dizendo assim, para mim quebrantar esse coração de Ezequiel, desse povo, eu vou fazer dura a sua face. Em outras palavras, assim, o Senhor está dizendo, eu vou enrijecer, eu vou te fortalecer, Ezequiel. Você recebe essa palavra? O Senhor vai te fortalecer. Eu vou fazer duro o teu rosto contra o rosto deles e dura a tua fronte. Observe que nós lemos que eles fazem careta, eles ficam bravos, mas o Senhor está dizendo, não tem problema, Ezequiel, eu estou enrijecendo você. Eu vou fazer o seu semblante duro perante eles. Eles vão olhar para você, Ezequiel, e vão ver, Deus não está de brincadeira não. O Senhor nosso Deus é um Deus sério, é um Deus santo, é um Deus que Ele vela pela sua palavra. Eles vão olhar para você e vão crer, o Senhor Deus é um Deus santo. Versículo 9, fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não temas, nem te assuste com o seu rosto, porque eles são casa rebelde. São casa rebelde. Agora veja o versículo 14. Então entrou em mim o Espírito e me levou. E eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão de novo aí. Mas a mão do Senhor se fez muito. Agora veja a expressão, é muito forte. Já ali esteve sobre ele a mão do Senhor, mas aqui a mão do Senhor esteve, eles usam uma expressão a mais, muito forte. Muito forte. Versículo 15, então fui
aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar. Passei a morar onde eles estavam, onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Agora, e eu já estou encerrando, amados irmãos, versículo 16. Fim dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Eu não preciso nem explicar, porque essa igreja é doutrinada, essa igreja é ensinada. Eu te dei por atalaia. Agora veja só, meus amados irmãos. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não os avisares, e nada disseres, para advertir do seu mau caminho, para salvar a sua vida, esse perverso morrerá, mas na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Amados irmãos, o nosso papel como igreja é mais sério do que nós imaginamos. Ser um cristão, amados irmãos, é mais sério do que nós pensamos. O Senhor está dizendo, eu te dei por atalaia. Vocês lembram? O atalaia, a função do atalaia, as cidades eram muradas, era como hoje nós dizemos, os vigias, os guardas que ficavam em cima dos muros observando se o exército inimigo estava se aproximando. Então, para que não pegasse o exército de surpresa, o atalaia tocava a trombeta, ou tocava a buzina, o exército se preparava e não era pego de surpresa. O Senhor está dizendo, eu te dei por atalaia. Mas veja, amados irmãos, observe que o Senhor está dizendo assim, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, Ezequiel, não avisares, e ele morrer na sua iniquidade, da tua mão eu vou requerer. Então, amados irmãos, não tenha vergonha de falar do amor de Deus no trabalho. Não tenha vergonha de falar para o amigo, para a amiga, para um parente. Olha, o caminho que você está seguindo, está trilhando. O inimigo, o exército do inimigo está ao redor de você. Eu estou te avisando, como servo de Deus, como profeta, como atalaia do Senhor. Observe, olha, no trabalho, na faculdade, aonde for, seja um atalaia na casa de Deus. Versículo 19, mas se você o avisares e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá, mas tu salvou a tua alma. Agora, veja o versículo 20, que é algo interessante. Versículo 20, também quando o justo se desviar. Observe que há essa possibilidade, irmãos. Há essa possibilidade. O que nós precisamos entender é que nós não somos super crentes. O que nós precisamos entender é que
todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Por que estou dizendo? Alguns interpretam aí que uma vez salvo, salvo. Observe que há essa possibilidade. Tomemos cuidado, porque a Bíblia diz, quem está de pé, cuide. Tomemos cuidado, amados irmãos. A Bíblia nos diz, a vereda do justo é como a luz, brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Até, nós estamos numa sequência. A salvação, ela é progressiva. Meus amados irmãos, tomemos cuidado. Então, há essa possibilidade. Se o perverso e de igual forma o justo. E encerrando, meus amados irmãos, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, se puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Você consegue, irmãos, entender a seriedade que é servir a Deus? Irmão, servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus é mais sério do que nós pensamos. Ezequiel foi chamado por Deus, encarregado, comissionado. E o Senhor fala com ele. Ezequiel tinha sobre ele os céus abertos. Ezequiel tinha sobre ele as mãos de Deus. Ezequiel tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus nos diz, cheguemos, entremos, pois com ousadia, no Santo dos Santos, pelo caminho que Cristo nos inaugurou. A porta está aberta, irmãos. É só se achegar. É só se achegar. Se coloque de pé. A glória de Deus, amados irmãos, o Senhor, Ezequiel vê a glória de Deus. Mas a glória de Deus, ao ver a glória de Deus, Ezequiel recebe do Senhor uma ordem. Ezequiel recebe do Senhor um chamado. Ezequiel recebe do Senhor uma diretriz. Nesse ano de 2023, a glória do Senhor já foi declarada aqui. E eu sei porque, enquanto eu estava com a minha mãe no hospital, eu assisti nos cultos aqui. Eu assisti os cultos aqui. E eu vi que já foi declarado aqui. Esteja atento para ouvir a voz de Deus em 2023.
dizer para você que a manifestação da glória de Deus vai estar no ano de 2023, vocês já ouviram. Mas esteja atento para ouvir a voz de Deus, porque Ezequiel vê a glória, ele vê o trono, vê a glória, e ele ouve uma voz dizendo para ele: filho do homem, põe-te em pé, eu quero falar com você. Esteja atento no ano de 2023 para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, Deus fala. Deus fala. É desse trono. E observe que o Ezequiel ouve do trono a voz de Deus. E é desse trono, amados irmãos, é esse trono que governa a minha vida, é esse trono que governa a sua vida, é esse trono que vem as diretrizes. Eu tenho certeza que os pastores, os obreiros, quando pregam aqui, eles ouvem a palavra de Deus, é desse mesmo trono, não mudou, é esse trono aí, é desse mesmo ser que Ezequiel viu assentado no trono, é o mesmo, ele não mudou. O Senhor Jesus, diz o escritor aos Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Mas Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Agora eu fico pensando, amados irmãos, meu Deus do céu, falar com o Du, um homem falho, pecador. Meu Deus, o que eu tenho para oferecer para o Senhor? Às vezes Deus fala assim, à sua disposição. Eu quero falar com você. Esteja disponível. Às vezes nós colocamos muitos empecilhos, amados irmãos. Muitos empecilhos. Às vezes o Senhor Jesus busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor, e nós colocamos muitas coisas. Mas o Senhor nos chama. Eu quero falar com você. Eu não sei se vai ser andando. Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Pode ser na madrugada, deitado, pode ser através de sonho, pode ser através de visão, assim como foi com Ezequiel. Deus é soberano, irmãos. A forma, a maneira como Ele vai falar com você, eu não sei, porque eu sou limitado. Soberano é só Ele. Mas algo o Senhor tem impulsionado eu para dizer para você: esteja atento para ouvir a voz de Deus no ano de 2023. Todas as diretrizes. E se o Senhor, assim como Ezequiel, se você for incumbido, o Senhor te chamar para uma tarefa não fácil, não temas. Não temas. Se a palavra que o Senhor colocar na sua boca for lamentações, suspiros e ais, fique tranquilo, não entra nessa teologia coach não, continua com a palavra de Deus, continua sendo fiel à palavra de Deus. Pode não ter muitos amigos, mas um dia hão de saber que houve no meio de vocês um profeta. Foi assim com Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, a multidão toda crucificaram. De repente o soldado romano, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Às vezes, amados irmãos, podem não falar para você, mas um dia hão de saber, houve no nosso meio um profeta. Senhor nosso Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, que nesse ano de 2023, nós possamos, ó Deus, estar atentos, estar sensível, porque quando a sua presença, a sua glória, ela é manifesta, o Senhor traz palavra, o Senhor traz direção, e nós precisamos, ó Deus, nós precisamos estar atentos para ouvir a tua voz. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede nós ouvirmos a tua voz, ó Pai. Como o Senhor disse a João, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Sempre um privilégio poder estar aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que neste ano de 2023, os céus se abram. A mão de Deus esteja sobre você. E o Espírito Santo seja o seu guia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É uma palavra que não necessita comentários, né, pastor Daniel? Meu Deus, o Eduardo, eu lembro do Dudu, pequenininho, acho que quase, um pouquinho maior que o Benício, meu neto, e a irmã Clara entrando na igreja, né, Priscila? Puxando ele pelo braço, porque ele não queria entrar na igreja, né? Puxando pelo braço.